Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, oração. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nessa oportunidade, meus amados irmãos e ouvintes, eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, na noite desta segunda-feira, dia 15 de setembro. Você já parou para pensar? Já chegamos no dia 15 de setembro. Parece que foi ontem que eu e você oramos juntos na hora da viração com Deus. Meu Jesus amado, para analisar. Os dias estão passando e nós já estamos aí há 2 meses e 15 dias aproximadamente do final do ano. Pare e pense. E o que você tem feito? Como você tem aproveitado? Meus amados irmãos e minhas irmãs, eu já quero saudá-los. A irmã Mara, com a graça e a paz, boa noite. Seu esposo, irmão Roberto, Deus abençoe. Eu quero saudar o irmão Cláudio Oliveira, com a graça e a paz, boa noite. Eu quero saudar a irmã Isaete Gonçalves, Deus te abençoe poderosamente, juntamente com seu filho, juntamente com seu neto e toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus. E a sua nora, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês nesta noite. A vida do irmão Alessandro Santos, que o Senhor te abençoe juntamente com a sua esposa e toda a sua família, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Eu já quero saudar a irmã Regina Maria de Paula. Eita glória! Bênção de Deus, que Deus abençoe, uma boa noite para a senhora e toda a sua família. Meus amados irmãos e ouvintes, hoje dentro do meu cronograma, estou falando certo, que aqui está, é o mesmo que eu enviei a você. Como eu já disse, se você quiser alterar algum tópico, fica à vontade, tá? Porque nós estamos aqui para orarmos e apresentarmos, tá, o seu altar da oração. E hoje nós vamos falar, tá, e orar, tá, pela a Igreja de Cristo. Escuta, eu estou falando da Igreja de Cristo. E quando se trata de igreja, tá, não se trata de templo. Se trata eu
e você. Irmã Ivanete, Deus te abençoe, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida do irmão Dinésio, oh glória, a paz do Senhor, Deus abençoe a irmã Lília, deixa eu ver de novo, Jesus. Não é Eliane, Deus abençoe a irmã Eliane, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, ainda alguns irmãos que são fiéis, dizimistas, ofertantes e mantenedores, não enviaram seus pedidos, tá? Tanto ontem para hoje, que foi a primeira madrugada, onde Deus me deu graça para eu estar orando da meia-noite até as 4 da manhã, e hoje, se Deus permitir, daqui a pouquinho, à meia-noite, eu já estou adentrando na presença do Senhor nosso Deus, apresentando o segundo dia de oração para a sua vida e a sua família. Então, se você não enviou o seu pedido ainda, me envia, tá, o seu pedido até às 11 horas, mais tardar 11 horas e 40 minutos. Por quê? Porque quando eu entro na oração, eu desligo a internet, eu coloco no modo avião, tá, e vou orar. Eu só vou orar. Eu só ativo a internet, entendeu? Só depois que eu termino o meu propósito de oração. Então, quem me manda o pedido depois da meia-noite, eu não vou conseguir ver. Entendeu? Então eu sempre peço para enviar o pedido no máximo até a meia-noite, até às 11h40, porque assim eu consigo visualizar e estar apresentando no meu momento de oração. Repito, é por isso que eu coloco no modo avião e desligo a internet, para eu ficar ligadinho, porque esse propósito é só eu e o Senhor Jesus intercedendo pela sua vida e a sua família. Amém ou glória? Irmãos, abra sua atenção, vocês estão observando que tem uma fumaça aqui assim, tá vendo? Pastor, só está no céu, tô na glória, aleluia. A bem da verdade, né, a minha esposa me convenceu para o meu bem-estar, porque ela sabe que aqui no meu quarto de guerra eu tenho que fechar as 2 janelas, fechar a porta, e aqui fica muito abafado. E ela falou assim, amor, nós vamos orar ao Senhor e com contribuição você vai comprar um umidificador. Então, eu fui ali e comprei um umidificador, né? Deixa eu virar aqui para vocês já conhecer o umidificador do pastor Anderson, que está aqui, ó, olha aí, ó. Oh, glória! Tá vendo? Então, já está ali no ponto, tá? Por quê? Porque o pastor precisa, tá, das cordas vocais, porque é a minha ferramenta de trabalho. Então, nós estamos, tá, melhorando o ambiente aqui e comprando aquele pequenininho ali e está aqui, umidificando para a gente estar orando no nome de Jesus. Irmã Zélia, Deus abençoe a senhora, boa noite. Meu amigo irmão Dinésio, Deus te abençoe, boa noite. Dinésio, hoje você está onde? Está no celular ou está no notebook? Fala para mim, por favor, porque aí eu posso, né, usar você como instrumento mais uma vez aqui nessa noite. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a igreja do Senhor. Então eu já quero que você me acompanhe no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, aonde nós vamos estar lendo, meditando. Mas antes de fazer a leitura, eu quero chamar a sua atenção para algo de suma importância, a qual o pastor Anderson de Souza, por várias vezes, tem falado na live. E muitas pessoas não colocam em prática ou deixam passar desapercebidos. Eu já falei que o diabo, o adversário da nossa alma, ele é oportunista. Ele trabalha em cima de oportunidade, porque ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então fica atento, meus irmãos, porque não vai acontecer comigo, não vai acontecer com fulano, não vai acontecer com ciclano. Ei, fica atento, tá? Na vigilância, tá? Você, esposo, você, esposa, você, irmão, você, irmã, você, filho, você, filha, fica atento, tá? Mantenha o altar da vigilância com o esposo, com a esposa, enfim, porque o diabo não está brincando. Ele quer destruir lares, quer destruir famílias, ele quer destruir a sua vida. E quando você acordar, vai ser muito tarde. Eu sempre falo aqui, depois fala que o pastor é enjoado, o pastor fica pegando no pé. Não.
Eu estou falando e é o que eu vou ensinar hoje dentro do tópico, tá? Do verso de número 18, tá? Do capítulo 16. Obrigado, Dinésio. Deus abençoe. Irmã Dulce, Deus abençoe. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. 21 horas com mais 12 minutos. Vamos lá. Diz o texto. Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras do Senhor Jesus. Meus irmãos, a igreja é a obra de Cristo e não de homens. Ela é o corpo vivo que manifesta o reino de Deus na terra. Então, fica atento o que eu estou dizendo para que você entenda o que é igreja. Tá? Lá na minha igreja, lá na igreja que eu reúno. Não. Lá é um templo. Igreja é você. Entenda isso. Porque em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 19, se não me falha a memória, diz o texto: não sabeis que vós é o templo do Espírito Santo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita em vós? Então, eu e você somos igreja. Lá é um templo que tem um nome que identifica o local que você reúne. Então, entenda bem. Vamos lá. A igreja é a obra de Cristo e não do homem. Então não foi o homem que levantou a igreja, é Cristo que é o cabeça da igreja. O homem, depois eu vou te falar qual é a função do homem levantado por Deus para guiar a igreja. Vamos lá. Motivos de oração pela igreja. Por quê? Porque é necessário, irmãos, nós temos um propósito de oração, não somente pela minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, os meus interesses pessoais. Não, eu preciso também tirar um tempo para interceder pelo meu líder, pelo templo, tá? Que tem um nome a qual eu reúno, a qual o pastor, que é o líder, me dá atenção, me dá ali uma direção, me dá uma orientação, me dá ali uma cobertura, porque é de suma importância. Então presta bastante atenção. Motivo de oração pela igreja. Pelo pastor. Você precisa orar pelo seu pastor, pedindo unção, saúde, pedindo pela família dele, direção de Deus. Por quê, pastor? Abre a sua Bíblia comigo, Dinésio, já me ajuda, por favor. Em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17. Dinésio, na tela, por favor. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Você vai entender a importância do pastor no templo, tá? No templo a qual o Senhor Deus o levantou, o ortogou, deu autoridade a ele, espiritualmente falando, para tratar, lidar, te conduzir, tá, ao céu. Então presta bastante atenção que nós vamos ler agora em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Tá? Eu acho que o Dinésio saiu um pouquinho do ar então. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui. Tá? Vamos lá. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17. Diz o texto: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque vela por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que façais com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Olha a importância do papel do líder espiritual. A Bíblia aponta que eu e você devemos obedecer aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas, como aquele que hão de dar conta dela. Irmãos, querendo ou não,
tá? Eu, como líder espiritual, e o Senhor Deus colocou um rebanho sobre a minha proteção, espiritualmente falando, tá? Olha o que o texto nos afirma. Irmãos, então o caminho, como eu já disse algumas vezes, é a obediência. E aí eu entendo, tá, que muitos estão perdendo, muitos estão sendo destruídos. O diabo está fazendo a festa. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas, elas reúnem a um templo, mas não quer ser submissa à autoridade ou submisso à autoridade daquele líder espiritual. Está ligado a um templo, mas faz tudo dentro da sua vontade. Eu não preciso dar satisfação para pastor nenhum. Eu não preciso falar da minha vida para pastor. Eu vou viajar e não vou falar para o pastor. Eu vou tomar minhas decisões e o pastor não manda na minha vida. Ei! Então você está fora do contexto. Porque eu vou ler de novo aí o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que façais com alegria e não com gemido. Ou seja, tem pessoas que estão na casa de Deus, o pastor está ali fazendo o obrigado. Irmão, se você está ali fazendo o obrigado, sai de lá, vai para outro lugar. Está perdendo o seu tempo. Se você não é uma ovelha submissa, se você não é uma ovelha responsável com o seu pastor, que paga um preço pela sua vida, o que vai ser da sua vida? E o diabo muito bem está vendo isso. E ele está vendo que você é uma ovelha desgarrada. Eu não estou falando que você é. Eu estou trazendo no contexto, tá? Dentro do texto, para que você entenda que hoje a intercessão é a igreja. Quantas pessoas, tá, membro da igreja, falando mal do pastor, sentando a língua no pastor, falando mal da família do pastor. Ei, é mais fácil você orar pelo seu pastor, interceder pelo seu pastor, se ele está fazendo alguma coisa que não está correta diante dos seus olhos, como você assim pode estar imaginando. Apresenta ao Senhor. Se você não estiver satisfeito, vai até o gabinete e fala: pastor, me dá a sua bênção, me dá a carta que eu vou para outra denominação. Pronto! Porque é melhor você ficar ali e contrair maldição para a sua vida. Porque quem está pregando a verdade, ensinando a verdade, e aquele que está no pecado, vivendo uma vida de pecado, irmão, vai ficar incomodado mesmo. A carapuça vai entrar com força. Porque quem está no pecado e a palavra da verdade vai, não fica. Não fica. Pastor, mas se o líder está fazendo coisas erradas, eu tenho que conviver com ele? Não. Você vai falar para ele: pastor, para mim não dá mais, eu vou para outro lugar. Pronto. Mas se você ficar falando mal dele, bater de frente com ele, bater na autoridade, você vai entrar debaixo de maldição. Então é mais fácil você orar por ele, interceder por ele. Pede a Deus para dar a ele visão. Pede ao Senhor Deus para dar a ele a unção. Pede ao Senhor Deus para dar a ele uma graça, dar uma direção. Porque é eles, sou eu, como a palavra do Senhor nos afirma, que nós vamos ter que dar conta. Nós vamos ter que dar conta. Por quê? Porque foi entregue a nós uma responsabilidade. Você só está debaixo da minha autoridade pastoral ou espiritual enquanto você estiver ligado a mim. É por isso que eu vou até dar um exemplo aqui quando eu falo dos fiéis. Porque a pessoa chegou até a mim através do WhatsApp, de uma ligação ou pessoalmente, falou: pastor, a partir de hoje
Eu vou ser ofertante, ou eu vou ser dizimista, ou eu vou ser mantenedor. Então o meu compromisso é com você. O meu compromisso é com você na oração. Ainda que você não envie o seu pedido, mas a oração chega até você. Por quê? Porque você tem sido fiel ao Senhor dentro do seu propósito. A não ser se você ficar 3 meses sem contribuir e não dar nenhuma satisfação ao pastor que você entrou em contato, é outra coisa. Espero que você esteja entendendo dentro da lógica do tópico que nós estamos abordando hoje, que é a igreja, que é o templo, que a igreja é eu e você, mas é um templo que você reúne. Então vamos lá. Você precisa, e eu e você precisamos, orar. Orar pela liderança, interceder pela liderança, pedindo a Deus para Deus dar sabedoria a eles, dar amor a eles, e da mesma forma dar comunhão a eles. Quer ver? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28, você vai ver ali algo lindo, você vai ver ali a liderança, você vai ver a sabedoria, você vai ver amor, você vai ver comunhão. Atos, capítulo 20, versículo 28. Eu vejo agora também acerca do crescimento da igreja. Nós, como estudiosos da palavra do Senhor, nós pegamos a igreja primitiva. A igreja que cresceu, a primeira igreja, podemos dizer assim, no livro de Atos Apóstolos, onde que a igreja nasceu. No livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 2, quando Pedro traz o primeiro sermão depois da transformação dele, pois Pedro foi o único discípulo que andou 3 anos consecutivos com o Senhor Jesus. E ele ainda não havia sido convertido e nem liberto, mas depois desse processo, ele teve um encontro pessoal. Então ele faz a sua primeira pregação, o seu primeiro sermão. E o sermão dele foi quase 3.000 almas, a qual eu vou ler com você daqui a pouquinho. Mas, como eu já disse, no capítulo de número 20, versículo 28, olhai, pois, vós, por todos os rebanhos, sobre o Espírito Santo que vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Por isso que eu falo que a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo. Você e eu, que é a ovelha, nós somos a ovelha de Cristo. O pastor, ele recebeu a incumbência de pastorear, cuidar, zelar, educar, instruir, ensinar. Só que é o seguinte, o Senhor deixou bem claro, os pastores ensinam, instruem, só que os pastores não podem obrigar ninguém. O que está dentro do contexto bíblico nós temos que aplicar. Agora, cabe à ovelha obedecer. Cabe à ovelha praticar o que um líder espiritual ensina pela palavra. Pronto. Irmãos, quantas pessoas que, infelizmente, que ao longo dessa caminhada das lives já caíram, se destruíram, perderam muitas coisas, porque deixaram de ouvir a voz de Deus através da live. Quantas vezes eu já ensinei, quantas vezes eu já orientei, quantas vezes eu já instruí, mas as pessoas, irmão, até essa parte, muitas vezes entra aqui e sai aqui, mas quando a coisa acontece, quando a prova bate na porta, o rombo já aconteceu. Lembra que eu já falei que o pecado em muitas vidas é igual um cartão de crédito? Uma hora a fatura chega. Uma hora a fatura chega. E você não está fazendo cálculo. E tem fatura que é muito grande, é muito alta. Cuidado. Vamos para a igreja primitiva que cresce. No capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 41, diz o texto, Atos capítulo 2, versículo 41.
De sorte que foram batizados os que de bom grato e receberam a sua palavra. Naqueles dias agregaram quase 3.000 almas. Versículo 42 do capítulo 2 de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina significa ensinamento. Outra coisa que eu preciso te ensinar. Eis, use e costume, tá? É o homem que aplica. Usos e costume é o homem que aplica, tá? Então, doutrina é ensinamento da palavra, tá? Doutrina é ensinar a palavra, tá? Uso e costume é a aplicação do homem. Um exemplo, na igreja que eu sou membro, não posso usar calça. Na igreja que eu sou membro, não posso usar brinco. Na igreja que eu sou membro, não posso passar maquiagem. Irmãos, é tudo com decência e ordem. Tudo com decência e ordem. Então, ou seja, isso que eu acabei de citar é usos e costume. Então, é coisa do homem. Entenda isso, tá? Mas a doutrina, que é o ensinamento, para que você ensine a ovelha. E a ovelha, entendendo, compreendendo e colocando em prática, ela vai entender que ela pode usar, mas com decência e ordem. Não vai sair escandalizando como igreja de Cristo na terra. Então pare e pensa. Então eu estou lendo a vocês o capítulo de número 2, do versículo de número 41 em diante, quando a igreja nasceu, a igreja primitiva, a igreja do amor, a igreja da perseverança, porque a Bíblia nos afirma no versículo de número 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha como é que a igreja crescia. Olha como que a igreja crescia. Se hoje o pastor, o líder espiritual, chama os irmãos para participar de um culto de oração, onde vamos estar orando 1h30, 2 horas, irmãos, aparece pingado. E aí depois quer crescer, depois quer vencer. Irmão, a igreja que não ora é a igreja que não cresce. Quando eu falo de igreja, repito, não estou falando de templo, estou falando de eu e você. Vamos lá. Precisamos orar pela unidade, vencendo divisões e andando em amor. Quantas rebeliões têm acontecido? Por quê, pastor? Falta de oração, falta de diálogo, falta de uma reunião, falta de sentar com os membros e ser transparente com os membros. É por isso que gera muita rebelião. Então, para e pensa. Pela proteção, nenhuma arma do inimigo prosperará, sempre buscando para que Deus guarda os líderes, guarda as ovelhas no nome do Senhor Jesus. Exemplo, na igreja primitiva, como eu já disse, a oração e o crescimento constante, porque eles oravam, estavam no seu propósito, a mesma comunhão, no partir do pão. É uma comunhão linda. Direções e práticas, oramos sempre pelos nossos líderes e o nosso pastor. Você tem feito isso? Intercedendo para que a igreja seja fortalecida e a cada dia mais ela vai crescendo e avivada. E o avivamento, ela só vem através da oração. Então a igreja precisa estar em oração. A igreja que não ora, repito, é uma igreja que não cresce, é uma igreja que incha. A irmã Fátima Ribeira sabe o que eu estou falando. A irmã Fátima Ribeira, ela faz pão caseiro. E ela não faz pão no tempo nublado, no tempo de chuva. Porque o fermento, ele não gruda na massa e não incha. Ou seja, melhor dizendo, não faz o pão crescer, não inchar. Não faz o pão crescer. Porque quando o pão cresce, ele fica macio, fofinho, saboroso. E aí, quando o pão incha, ele fica uma massa dura e o pão não chega no ponto devido. Então, meu querido, não é diferente. Uma igreja que não ora é uma igreja que incha, ela não cresce. E a igreja que incha é uma igreja, irmão, que tem problemas, que tem dificuldades de se encaixar dentro da vontade e dos propósitos de Deus.
Então, como que está a sua vida de oração? Como que está o seu altar da oração? Você tem intercedido ao Senhor pela vida dos seus líderes? Você tem sido submisso, respeitando o seu líder espiritual? É uma pergunta que não quer se calar. Hoje, vivemos em um tempo que tem templos, para falar a linguagem certa, podemos dizer assim, tem igreja para tudo quanto é gosto. Hoje muitas pessoas não querem andar nos caminhos certos. Quer andar para os seus próprios deleites, com as suas próprias vontades. Mas você esqueceu de um grande detalhe. No Salmo de número 23, onde muitos gostam de citar esse salmo, é uma lição, tá, do pastor e a ovelha. O salmista, ele dá o exemplo, o que é o pastor e o que é a ovelha. Ele diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, olha só, guia mansamente as águas tranquilas. Quem vai guiar é o pastor. O pastor, ele é o seu guia espiritual. Guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera minha alma. O pastor, ele traz paz ao coração da ovelha pelo poder da palavra de Deus. Quando ele prega a palavra genuína, quando ele ensina a genuína, quando ele traz a doutrina, o conhecimento genuíno ao coração da ovelha, a ovelha passa a ser alimentada, saciada e fortalecida. É por isso que o Senhor Deus me despertou para eu ministrar a palavra nos corações das ovelhas que estão me acompanhando, para depois eu entrar em oração. Então, se você não tem um pastor, não tem um líder, e não é submisso ao líder, e não está debaixo da autoridade pastoral espiritual, você pode ser uma presa muito fácil para o adversário. Escuta. E ainda ele continua nos ensinando que a igreja precisa ter um líder. E aí, o salmista continua no Salmo 23. Guia mansamente as águas tranquilas. Porque a ovelha, escuta, a ovelha, ela não consegue andar sozinha. A ovelha só consegue caminhar em grupo. Se ela sozinha, ela se perde e vai para as águas agitadas e morre afogada. É por isso que ela anda em grupo e com sininho. E o pastor, olha a postura do pastor. Guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma pelo amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque a ovelha passa em lugares sombrios. Mas aí o salmista disse no Salmo 23, no verso 4, 5, 6, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A ovelha não tem medo, porque a ovelha sabe que o pastor está do lado dela, guiando ela, porque a ovelha, ela conhece o seu pastor. E o pastor conhece a ovelha. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, e o Espírito Santo acabou de falar em meu coração: filho, eu sou bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, como eu dei na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa semana eu postei uma reflexão, fiz até um cartaz, eu de joelho e a figura de um leão olhando assim para mim, e a frase foi:
Olha o Senhor dizendo: esse aí ninguém toca. Nesse aí ninguém toca. E eu pergunto a você: você tem um pastor? Você tem um líder espiritual? Você tem sido submisso, respeitando a sã doutrina da palavra que é aplicada dentro do templo? Não, pastor, eu não concordo. Você não concorda porque você não quer, você não concorda porque você está no pecado, ou você não concorda porque está errado? O que ele está ensinando? O que ele está ensinando está fora da palavra? O que ele está pregando está fora da palavra? Então vai analisando. Porque olha a diferença. Ele é o pastor, ele é o líder, você é a ovelha. E eu vou voltar lá de novo em Hebreus capítulo 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossa alma, como aquele que há de dar conta dela. Naquele grande dia, o Senhor vai perguntar: o Anderson, aquela ovelha que eu coloquei sobre responsabilidade, cadê ela? Eu não sei, Senhor, sabe não? Se eu te confiei a ela, você não sabe aonde ela está? Tu pensa o quê? Que vida de pastor é assim? Principalmente aquele que Deus tem um chamado específico. Então, para e pensa. Vamos lá. Voltando no Salmo 23, que é o modelo do pastor e a ovelha, ele diz agora, lá no versículo de número 5, versículo 6, 7 dias, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha a confiança da ovelha. Por quê? Porque o teu cajado, o pastor tem um cajado, tá? O cajado do pastor, ele é reto, tá? É reto, e no final dele tem um gancho assim, ó. Por quê? Porque aquele gancho, ele pega no pescoço da ovelha e dá um puxão. Porque se a ovelha estiver saindo do trilho, ele dá um puxão para que ela volte, e a vara para corrigir. A vara para corrigir, para que a ovelha entre no meio do rebanho. Porque, repito, ovelha não consegue andar sozinha. Ovelha não consegue andar sozinha, porque a ovelha anda em grupo, bode anda sozinho. E eu tenho certeza que você não é bode. Você não é bode. Você é ovelha. Ovelha não tem chifre. Bode tem chifre. Então, o salmista vai nos ensinando que ele disse: a tua vara e o teu cajado me consola. Olha agora a postura do pastor. O pastor, ele tem que andar com azeite na botija. Porque o azeite, quando a ovelha se fere, ele tem que passar o azeite na ovelha, para que as moscas varejeiras não pousem, para lançar bichos e ali destruir aquela ovelha. Então, ou seja, passando ali o azeite na cabeça. Se tem azeite na tua vida, azeite que o pastor derramou sobre a tua vida, seja obediente, seja submissa, seja submisso. E respeite a autoridade que o Senhor lhe concedeu. E se o líder espiritual tiver de usar a autoridade espiritual, não abusar da autoridade espiritual, usar ela
de acordo da palavra e disciplinar a ovelha, porque a ovelha tem disciplina, porque ela está entrando por caminhos tortuosos que ela vai acabar morrendo, porque a ovelha não raciocina, a ovelha não tem ali a sua direção, mas o pastor precisa conduzir ela. E tem ovelhas que já pensam que é o dono do nariz. Só porque leu um pouquinho, só porque estudou um pouquinho, já sabe de tudo. Cuidado. Cuidado que o diabo está doidinho querendo te passar a rasteira. O líder espiritual que é levantado por Deus, esse aí é capacitado para te instruir, para te orientar. E se você for humilde e submissa, você pegar aquela palavra e colocar no teu coração e aplicar, porque, como eu já disse e repito, aqui na live eu já falei algumas vezes, eu, como líder espiritual, sou o único interessado em ver o seu crescimento diante de Deus. É por isso que eu falo a verdade e prego a verdade. Dou a quem doer. Mas eu quero o seu bem, eu quero o seu crescimento, eu quero o melhor para você. E se você não conhece as escrituras, não vai tirar satisfação com quem Deus deu a graça, a sabedoria e a direção. Fica na posição. Aí eu me lembro, sabe de quem? Coloca na tela, Dinésio, por favor, que eu já vou finalizar. Eu me lembro de Jeremias, capítulo 18. Dinésio, por favor, Jeremias, capítulo 18, para eu finalizar e orar com a igreja do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2. E nós vamos ler. Glória a Deus. Deixar minha espada aqui, porque nós já vamos orar nesse exato momento. Enquanto o Dinésio coloca na tela, eu vou preparar aqui para nós orarmos. Ele vai colocar na tela aí, Jeremias capítulo 18, versículo 1 e 2. Olha o que Jeremias fala. Ele está dando um exemplo de um líder, tá? E uma ovelha. Só que ele fala do olheiro e fala do vaso, tá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Olha só, versículo de número 3. Olha só. Versículo de número 3 do capítulo 18 agora. O Senhor Deus visita ele, fala para ele: desce a casa do olheiro, que lá eu farei contigo. O Senhor queria um particular, mas ele tinha que descer até a casa do olheiro. O olheiro é aquele que faz o vaso de barro. Ó, olha aí. Aí no versículo de número 3 do capítulo 18 de Jeremias, o Senhor fala com ele fortemente. E quando o Senhor Deus fala com ele fortemente, ele disse, e desci, olha o que Jeremias disse, e desci à casa do olheiro, eis que ele estava fazendo a sua obra. Ou seja, estava tratando com o vaso. E ele disse: quem és tu, vaso, para contender com o olheiro, dizendo: como que a ovelha pode questionar o líder espiritual? A ovelha pode conversar, mas questionar, colocar o líder espiritual na parede, cuidado. Você pode conversar. E se não estiver satisfeito ali, pede a bênção a ele. Se tiver a carta, pede a carta e segue sua vida. É melhor do que você ficar no lugar a qual você não está se sentindo bem. Pare e pensa. E nesse exato momento, nós vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Dentro do nosso propósito, tá? Que já está aqui, e nós vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ah, general de guerra, como eu sinto a tua presença, meu Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ah, general, neso raplait elekemeneso.
Alagandurou, Plachuiacer. Meu Deus, como é bom sentir a tua presença. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, meu Deus e meu Pai, unindo a minha fé, a fé da minha irmã e do meu irmão, juntos, meu Deus, em um só propósito, apresentamos o Senhor o 15º dia deste propósito de oração que tem sobre o tema meu quarto, meu altar. E aqui já está, meu Deus, o meu altar, meu Deus, a qual eu estou apresentando em oração nesse exato momento. Pai, do outro lado está o teu servo, a tua serva. Pai, creio eu que já está de joelhos dobrados. Ó Pai, e no cantinho do seu quarto está o altar da oração. E no altar da oração está as suas petições, a qual, Pai, apresentamos o Senhor ao longo desses 15 dias de oração. Hoje, meu Deus, nós estamos orando pela igreja do Senhor. Meu Deus, representada, meu Pai querido, humanamente falando, pelos líderes espirituais, os pastores, ó Pai querido, os presbíteros, meu Pai querido, os evangelistas, os missionários, meu Deus, as missionárias, meu Pai, os apóstolos, meu Deus, toma na palma das tuas mãos em oração a vida dos líderes, meu Pai, a qual o Senhor tem levantado, meu Pai, para guiar o seu rebanho na face da terra. Pois entendemos e compreendemos, meu Deus, que o líder espiritual também precisa, meu Deus, de uma cobertura, precisa, meu Deus, da autoridade, precisa da graça, precisa de sabedoria, precisa de saúde, meu Senhor e meu Pai. E é por isso que eu oro agora. Meu Deus, quantos líderes espirituais que estão sofrendo, meu Pai, com depressão, meu Deus, sofrendo com crise de ansiedade. E muitos, meu Deus, por não entender o que é isso, fala que é demônios, Pai. Mas não são demônios, meu Deus. Meu Pai querido, são, ó Pai querido, sobrecargas, são problemas, são situações, meu Deus, que vai acumulando. Meu Deus, muitas vezes, meu Pai, é um rebanho, Senhor, que não, meu Pai querido, caminha junto com o pastor. Meu Deus, são rebanhos, meu Deus, que querem, meu Pai, se rebelar. São pessoas, meu Deus, que entram por caminhos, meu Pai, fora da sua vontade, fora dos seus propósitos, meu Deus, e depois essas mesmas pessoas sofrem as consequências das suas escolhas e das suas decisões, meu Senhor, e é por isso que nós estamos orando nesta noite pela igreja de Cristo na terra, para que o Senhor, meu Deus e meu Pai, continue nos sustentando, meu Deus, como líder espiritual, meu Deus, para que o Senhor continue nos dando sabedoria para poder, meu Pai querido, cuidar das ovelhas, cuidar, meu Pai, do rebanho, alimentar, meu Pai, com a palavra, alimentar com ensinamento, alimentar, meu Deus, instruindo, meu Deus querido, para que eles entendam, meu Pai, a cada dia. Mas infelizmente, Senhor, meu Deus e meu Pai, muitos, meu Deus, líderes, meu Pai querido, eles não estão ensinando, eles estão obrigando, meu Deus, e a obrigação não presta, a obrigação não está dentro, meu Pai, da tua vontade. Então, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, dá sabedoria aos nossos líderes,
Mas por outro lado, meu Deus, eu peço também que o Senhor visite as ovelhas, que as ovelhas, meu Deus, se preocupem, meu Deus querido, com o seu líder espiritual. Meu Deus, às vezes, Pai querido, passa semanas, mês, meu Deus, que a ovelha não manda uma mensagem para o seu pastor, perguntando como ele está, perguntando se ele está precisando de alguma coisa. Meu Deus, graças eu te dou, meu Deus, que comigo não é assim, pois tem algumas pessoas, meu Deus, que sempre enviam mensagem perguntando: pastor, como o senhor está? Pastor, tudo bem com o senhor e a sua família? Oh, meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por essas pessoas que oram por mim, que se preocupam comigo, meu Deus. Ah, meu Pai querido, isso é fruto, meu Pai querido, do trabalho que o Senhor nos confiou. Meu Deus, um trabalho transparente, um trabalho, meu Pai, sincero, meu Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia mais. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, conduza, meu Deus, esse rebanho, meu Pai, ó Pai querido, debaixo da autoridade desse líder espiritual, porque eu entendo e compreendo, meu Deus, quem guarda, meu Pai, a ovelha, Senhor, meu Pai, dentro do pasto não é a cerca, meu Deus, mas sim é o alimento, meu Pai querido, que elas estão recebendo. Se o alimento é sólido, se o alimento, meu Pai, tem conteúdo, se o alimento, meu Pai querido, tem, ó Pai querido, uma vitamina, a qual essas ovelhas, meu Pai, se alimentam, meu Pai, se sente bem, meu Pai, elas vão continuar ali, meu Pai querido, naquele pasto. Meu Pai, nem precisa do cercado, meu Deus, pois ela sabe aonde elas estão, meu Pai querido. Oh, meu Senhor, quantas vezes, meu Pai, nós olhamos para um pássaro que passa um período preso, ou até mesmo, Senhor, um cachorro, um animal de estimação. Meu Deus, quando nós soltamos eles, meu Deus, eles saem, meu Pai querido, e depois volta, porque sabe, meu Pai querido, a casa, o conforto, o amor, o carinho que ele tem. Assim é uma ovelha, Senhor, que tem ali, meu Pai, o carinho, que tem ali, meu Pai, o respeito, que tem ali a cobertura do líder espiritual. Meu Senhor e meu Pai, eu te peço neste momento, em nome de Jesus, aonde tiver um líder espiritual que precisa de cura física, que precisa de um renovo espiritual, que precisa de um socorro financeiro, que precisa, meu Pai, de uma providência. Meu Deus, que o Senhor envia o recurso. Meu Deus, como a igreja primitiva. Meu Deus, no capítulo de número 2 do livro de Atos. Meu Deus, no versículo de número 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 nos afirma, meu Deus, que muitos vendiam, meu Pai querido, o que tinha, meu Pai, e ajudava, meu Pai, aqueles que não tinham, ajudava, meu Pai, os líderes, meu Deus, e eu creio, meu Pai querido, aonde houver um líder com coração sincero, meu Deus, com a transparência, meu Deus, esta igreja vai crescer. Meu Deus, que essa igreja, meu Pai querido, através desse líder espiritual, venha ser uma igreja de oração, venha ser uma igreja de compromisso, e o teu nome será glorificado. Meu Deus, assim eu oro, entregando nas tuas mãos esse momento glorioso de oração. Assim, meu Pai, eu oro, assim eu te agradeço, assim eu impetro a tua bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero em Deus que você entendeu a mensagem, que você tira um tempo para interceder pela vida do seu pastor. O pastor, ele é um líder espiritual, mas ele não é super-homem espiritual. Ele tem desejos. Só você ler
Dinésio, me ajuda, coloca aí Tiago na tela, Tiago, capítulo de número 5, versículo 17, por favor. Preste atenção para nós finalizarmos. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, para vocês entenderem, tá? O que um líder passa, o que um líder sofre, como eu fiz na oração. Eu sou grato a Deus. Eu não tenho 15 pessoas que perguntam, mas eu tenho pelo menos 5 pessoas que sempre perguntam: pastor, como é que o senhor está? Tudo bem com o senhor e a sua família? Mas até hoje eu não recebi, estou falando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até hoje eu não recebi uma mensagem perguntando: pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu não recebi. Eu não recebi. Mas louvado seja Deus. Olha aí, Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Quando ele fala de paixões, ele está falando de desejos, falando da carne, sentimentos. E as mesmas paixões que nós. E orando, pedindo que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O que quer nos mostrar, pastor? Que Elias era homem de Deus, mas sofria. Tinha os seus sentimentos, os seus desejos. Mas ele tinha uma comunhão com Deus. Mas tinha os seus defeitos, tinha seus desejos. É bem verdade que em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele faz uma oração pedindo a morte. Porque ele já não estava aguentando mais. Olha aí, olha a fraqueza. Mas na sua fraqueza, Deus deu a força a ele. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de número 10. Quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Toma posse dessa palavra. E não deixa de orar pelo seu pastor. Não deixe de enviar uma mensagem a ele, perguntar: pastor, como é que o senhor está? Pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Você vai ver como que a sua vida espiritual vai dar um salto. E você vai ver que, como muitas coisas em sua vida estava travada, vai destravar. Por quê? Porque aquele que é responsável pela sua vida espiritual e pela sua alma diante de Deus, como a palavra do Senhor nos afirma, você vai ver que Deus ele vai honrar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos finalizar? Pega comigo o seu copo com água, o meu já está aqui, e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Grande Deus, é no nome do Cristo Jesus que eu consagro ao Senhor neste momento esta água. E consagrando ao Senhor, meu Deus, eu creio que milagres hão de acontecer para a glória do teu santo nome. Assim, meu Pai, eu peço a tua bênção e todos aqueles que estão orando comigo, ó Pai, pegando a sua água, e assim, meu Pai querido, consagrando e crendo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Haja vista que também tem pastores que deixam a desejar. E não é pouco. Tem muitos pastores que deixam a desejar. Mas deles Deus trata. O importante é que eu estou aqui fazendo a minha parte. E a minha parte eu estou fazendo, meu coração e a minha mente está em paz. Porque eu estou fazendo aquilo que Deus me confiou. Amém? Dobra a sua atenção, por favor. Você que tem sido fiel ao ministério que Deus me confiou, porque você fez um propósito com Deus.
de todo mês contribuir com seu dízimo, ou com a sua oferta, ou como mantenedor. E 3 meses é o propósito que Deus me colocou no meu coração, a 48º dias. Então presta atenção, nós estamos orando, tá? Para agora, não vou conseguir fazer os cálculos, mas soma depois aí, soma. 48º grande clamor. Então, ou seja, tem o quê? 5 anos? Não sei, tem que fazer uns cálculos, porque eu sou meio assim devagar para fazer uns cálculos. Então, presta atenção, meus irmãos. Você que assumiu esse compromisso, eu tenho um compromisso. Eu falo que eu vou estar orando com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Eu entro aqui no quarto à meia-noite e abro o jejum. Agora, para e pensa. Eu oro da meia-noite até as 4 da manhã. 12, 13, 14, 15 e 16. São 5 horas orando. Orando pela sua vida. Intercedendo a Deus em seu favor. E apresentando as suas causas diante de Deus. Obrigado, irmã Silma. 4 anos. 4 anos eu orando dentro desse propósito. Então, meus amados irmãos, o Senhor Deus colocou no meu coração isso. Então, todo mês, eu separo 3 dias, 3 noites, 3 madrugadas, e oro, apresentando um por um no altar do Senhor. E o nome dessas pessoas estão aqui no livro. Então, eu convido a você que queira ser um fiel ofertante, um fiel dizimista, mantenedor, me ajuda. Muitos pararam de contribuir. E não são poucos, irmãos. Muitos, você não tem noção. Mas houve um período que meu coração ficou triste e o Espírito do Senhor me visitou e disse: sou eu que te sustento, meu filho. E sou eu que levanto. Fica em paz. Então eu só estou falando para que você seja abençoado e abençoada, porque se você envia, é porque Deus tem te dado condições. Então, aí na tela, o meu amigo, o irmão Dinésio, está nos auxiliando aí, tá? Colocando aí o número da conta. Obrigado, Dinésio, você tem sido um instrumento aqui nesta live, ajudando a cada um de nós. Que o Eterno te recompense, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. E a recompensa está vindo na saúde do Denis. Essa é a grande recompensa. Deus abençoe a vida de vocês. Então, meus irmãos, aí está o Pix, está o número da Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Nesse momento, nós vamos finalizar com a bênção apostólica e eu quero que você leia, medite hoje no Salmo de número 52. Salmo 52, leia com atenção para sua meditação. Amém? Encurva a sua cabeça, por gentileza. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Vai assim com as suas mãos. Irmãos, depois você vai lá no meu story do WhatsApp, tá? Que Deus tem nos guardado. Eu entrei aqui para orar, você vai ver um visitante inesperável, tá? Inesperado, que estava aqui dentro do quarto de guerra. E olha que fica fechado, tá? Você vai lá ver no meu story o visitante que estava aqui. Então, irmão, fica atento, Deus nos guarda, Deus nos livra de todo o mal. Tá? Faz assim com as suas mãos, encurva a sua cabeça, por gentileza. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua terça-feira venha ser uma terça-feira de paz, conquista, livramentos, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fecha sua mão em sinal de vitória. Até amanhã, querendo Deus. Ei, pela manhã estarei aqui orando pela misericórdia do Senhor Jesus e à noite, permitindo o Senhor, estaremos no 16º dia do nosso propósito, meu quarto, meu altar. E você que recebeu o áudio, já ouviu o áudio? Recebeu o cartaz? Então envia
o seu segundo pedido específico por escrito, por favor, tá? Porque eu vou ler o seu pedido e vou estar orando no nome de Jesus. Então envie o seu pedido para eu estar orando e apresentando no altar das orações. Fica todos na paz do Senhor, uma excelente e abençoada noite. Eu não, que a minha madrugada vai ser longa, até as 4 da manhã, querendo Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe e muito obrigado pela sua companhia.